Fala pessoal, senhoras e senhores, o pessoal tá com medo, né, com essa movimentação, tarifas do Trump. Tivemos mais uma vez a volta das tarifas. Vamos falar sobre o que aconteceu com o Bitcoin, o mercado de ações e um pouquinho de mercado. Ó, pegando aqui já o preço do Bitcoin logo de cara, tá? Estamos aqui na região dos 108.221. Bitcoin ele caiu até a região dos 107 mil no dia de hoje. O pessoal ficou com medo, né? Achou que o Bitcoin iria cair até 100 mil dólares. Mas agora a gente está no momento de praticamente não fazer absolutamente nada. Para aqueles que acreditam que o Bitcoin vai continuar subindo, tenha uma certa exposição no mercado, mas saiba que quanto mais tempo passa do mês de julho, mais perigoso está continuar exposto. Então vocês podem ir reduzindo a exposição. Para aqueles que acreditam em alta, mantém. Ó, tem um iFood ali passando na praia, hein? Para aqueles que acreditam em continuação de alta, eu tenho uma certa exposição, assim como eu fiz. Eu estou majoritariamente em caixa do que exposto no mercado, mas eu ainda quero tentar capturar o movimento aqui do Bitcoin para vir para pelo menos aqui os 115 ou 118 mil dólares, tá? Lembrando que a gente está numa fase de acumulação ainda, ele pode já vir para cá nas próximas semanas, né? Mas se ele perder essa região dos 104 mil, voltar aqui para 100 mil dólares, é bem possível acontecer esse movimento. Aí ainda assim a gente pode ter mais uma pernada onde pode vir para 115 ou 118 mil. Mercado de ações, ó, falando sobre o mercado de ações que caiu bastante no dia de hoje, né? Pegando aqui o S&P 500. S&P 500 teve um dia mais forte de correção, mas reparem nessa linha verde aqui, que é o ponto mais importante, é o topo anterior. Enquanto o S&P não perder essa região verde, está tranquilo, tá? Então é absolutamente normal essa correção do S&P 500, porque ele rompeu muito forte nos últimos dias e agora é normal ele fazer um recuo. Se ele se segurar aqui, né, criar um suporte, será extremamente bullish para continuação de alta do S&P e também continuação de alta do próprio Bitcoin, tá bom? Agora pegando uma questão aqui sobre as tarifas, né, do Donald Trump, né? Você está com medo dessas novas tarifas? Já deixa aí nos comentários se vocês estão com medo ou não sobre isso. Mas vamos lá. Temos aí, além do S&P, né, no dia de hoje, que caiu ali mais de 1%. Dow Jones também corrigiu bem, Nasdaq corrigiu bem. Small Caps também tiveram maior correção a 1,7%. Então, no geral, o mercado inteiro ficou um pouco mais bearish no dia de hoje, né? Pegando aqui, ó, o mercado de ações no geral, Tesla perdeu bastante valor no dia de hoje, né? Mas no acumulado das últimas semanas, o S&P ainda está em um belo patamar, rompendo o topo histórico. Na semana anterior, né, ó, S&P rompeu o topo histórico. Por enquanto é só um teste, né, um reteste ali do suporte, só não pode perder aquele suporte que eu mencionei. Tesla e Big Techs impulsionaram o Nasdaq e S&P na semana passada. A dívida dos Estados Unidos ainda preocupa os mercados globais, né? Não é à toa que o dólar segue se desvalorizando contra o restante das moedas globais. É um plano do Trump, mas também outros países estão com receio sobre a dívida americana. Esse tem sido o maior problema dos Estados Unidos e do governo. Não é à toa que os títulos do Tesouro ainda estão subindo, visto que os investidores estão vendendo títulos do Tesouro. Geralmente esse tipo de movimento não acontece, né, quando o pessoal fica com mais medo. Eles compram títulos americanos, só que nós estamos vendo o movimento inverso. Estão vendendo os títulos americanos por falta de confiança no pagamento da dívida americana. Então, tanto de curto, médio e longo prazo tiveram alta aí no dia de hoje. O real, que estava caindo, teve uma leve alta, né? O dólar contra o real teve uma leve alta no dia de hoje. Ainda assim está muito barato. Lembra que eu falei, né? Dólar abaixo de R$6 é muito barato pelo contexto que está o Brasil. O dólar não está caindo porque o Brasil virou a Suíça ou porque o Brasil está melhorando. Na verdade é porque nós temos aí o plano do Trump. O dólar está caindo frente a uma cesta de moedas, né? Não é só o real brasileiro. Mas dólar abaixo de 6 na minha opinião, é oportunidade de compra, tá? Tivemos aí esse final de semana uma movimentação de baleias, né? Que há mais de 14 anos não mexiam na sua carteira. Então o pessoal falou, vixe, agora essas baleias estão movimentando, quer dizer que elas vão vender, então vai vir correção. Essa movimentação é uma movimentação grande, tá? Dentro do mercado cripto, só que não mexeu muito no preço, né? Desde o momento que aconteceu isso daqui, o Bitcoin fica ali entre 107, 109, 108, não teve muita alteração, está tentando acumular para romper o topo histórico. Vamos ver como que vai reagir amanhã, né? Depois das tarifas que estão vindo agora essa semana. Tivemos aí um hacker aqui no Brasil que roubou R$1 bilhão aproximadamente. No passado, tinha instituições, né, tradicionais aqui que diziam que era mais seguro deixar o dinheiro em bancos, né? O Banco Central falava isso, do que em cripto e Bitcoin. Aí o hacker ele roubou R$1 bilhão e jogou para quê? Para Bitcoin e para cripto. Então, né? Onde será que é mais seguro? Enquanto isso, o principal dessa semana, ó, tarifas do Donald Trump, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O Trump assinou uma carta, várias cartas, né, com novas tarifas para 12 países diferentes, com ameaça aí de até 70% de sobretaxa. Então, ele tem uma taxa básica que voltou agora, né? Lembra que tinha 90 dias de pausa das tarifas, aí voltou agora esse mês, e ainda ele vai colocar uma taxa acima
acima dos 10% básico, né? Então hoje mesmo, ó, o Trump ele assinou tarifas novas de 25% para o Japão, Coreia do Sul, né? E se a gente puxar aqui, ó, os Estados Unidos vão impor tarifas gerais de 25% sobre as importações do Japão e da Coreia do Sul a partir de 1º de agosto. Então essa data é muito importante. Ou seja, após o dia 1º de agosto, pode ser que a gente tenha o início daquela correção que eu venho falando há algum tempo, né? Onde os meses de agosto, setembro e outubro podem ser os meses de correção do Bitcoin, podendo ter uma correção de 30%, 34% do topo, né? A gente ainda não chegou no topo, pode ser que o topo seja o 112, mas ainda acredito parcialmente num rompimento aí do 112, quem sabe 115, 118, aí a gente calcula 32% desse topo, chega ali mais ou menos em 80 mil, 78 mil dólares, tá? Então ainda podemos ter essa movimentação e por conta das tarifas e mais coisas que vão acontecer, né? Dia 30 de julho tem reunião do Fed, pode ser que o mercado ele comece uma correção em agosto. Então marquem essa data. E olha só, em guerra comercial abalou os mercados financeiros e desencadeou uma corrida entre os formuladores de políticas para proteger suas economias. Então o Trump anunciou em abril uma tarifa básica de 10% e valores adicionais para a maioria dos países, com alguns chegando a 50%. Tivemos também, ó, África do Sul, Malásia e Cazaquistão com tarifas também, pegando um resumo aqui, ó, 25% Cazaquistão, 25% Malásia, 30% África do Sul, 40% em Laos e 40% em Mianmar. Estados Unidos estão próximos também, o Becente, né, ele diz que eles estão próximos de fechar novos acordos, então pode ser que ao longo das semanas a gente tenha novidades sobre os acordos dos Estados Unidos, das tarifas, né? Deixa eu arrumar aqui só o computador. Ó, acho que assim fica melhor, né? Vamos lá. Entrada dos ETFs ainda segue muito forte no Bitcoin, eles seguem comprando bastante Bitcoin. Se eles continuarem nesse ritmo de compra dentro dos próximos 30 dias, né, eles podem ainda acumular mais 50 mil Bitcoins e isso geraria força suficiente para o Bitcoin sair da região que ele está agora para talvez chegar ali nos 117 mil dólares. Então, com essa força compradora dos ETFs atualmente, né, a gente pode ainda fazer um novo topo histórico, né? A gente pode fazer isso, mas lembrando que a chance vem diminuindo com o passar do tempo e se passar o mês de julho, a chance fica muito baixa disso acontecer. Aí o próximo topo histórico pode vir lá no final do ano, né? ETFs, então, eles aceleram as compras. Então, tivemos alguns períodos aqui de compra forte dos ETFs, né? Alguns períodos de baixa volatilidade, poucas compras, baixo volume comprador e agora vem voltando a fazer compras fortes. Então, se eles seguirem dessa maneira, podemos ter um novo topo histórico ainda em julho, tá bom? Michael Saylor, mais uma vez, ele levantou 4,2 bilhões de dólares. Toda semana a gente tem novidades sobre ele, né? Ou comprando Bitcoin ou conseguindo mais dinheiro para comprar mais Bitcoin. Então, ele segue na sua estratégia de comprar Bitcoin recorrente quase que semanalmente, né? De forma religiosa. E ele conseguiu mais dinheiro para comprar Bitcoin. Hoje, a Strategy já tem aí cerca de 65 bilhões de dólares em Bitcoin. Bastante coisa, né? Agora falando um pouquinho sobre juros e inflação. Olha lá, essa semana nós temos algumas coisas, né? Sendo os dias mais importantes, quarta-feira e quinta-feira. Quinta-feira temos pedidos iniciais por seguro-desemprego, dados bem importantes. Quarta-feira tem ali ata da reunião do Fed. Então pode ser que saia alguma coisa sobre juros, inflação, etc, tá? Mas assim, a semana mais importante do mês de julho vai ser lá no final, no dia 30, tá? Que vai ter reunião do Fed. Inflação real volta a cair. Isso daqui é muito bom para corte de juros, tá bom? Então lembra que nos últimos vídeos eu falei que ela tinha voltado a subir e isso era preocupante. Agora a gente vê uma queda na inflação real. Isso pode refletir lá no CPI, tá bom? Aí isso seria positivo para corte de juros. Enquanto isso, a expectativa do mercado ainda é de que o primeiro corte de juros seja em setembro, ó, com 62% do mercado acreditando num corte nesse mês, né, de setembro, que vai ser não essa reunião de julho, a próxima. Voltou lá, o cara vem entregando, ó. Pega lá, entrega ali. Aí ele volta de lá, vai buscar mais, pega e vai entregar lá. Porque os cortes nas taxas podem desencadear um evento de venda notícias, né? Sell the news. Então a gente pode ter uma compra no boato, com o mercado já precificando um corte em setembro. Então a alta vem antes do corte de juros. Aí quando vem o corte de juros, podemos ter uma correção, né? Compra no boato, venda no fato. Então por isso, mais uma vez, né? Agosto, setembro e outubro podem ser meses negativos. Tomem cuidado com esses meses aí. Por isso que eu estou fazendo bastante caixa agora, né? Isso aconteceu no ano passado. Então eu puxei aqui um pouco do que aconteceu ano passado. Ó. O mercado financeiro tende a operar com uma visão de futuro, muitas vezes com uma previsão de 6 a 12 meses. A maioria dos mega investidores no mercado hoje, né, como Warren Buffett, Michael Burry, Stanley Druckenmiller, atribui parte do seu sucesso à capacidade de imaginar o mundo em um futuro muito próximo. Então descobrir quais empresas sairão bem nessa versão de futuro. Então o mercado ele sempre está precificando o futuro, né? O preço de hoje é o que o mercado acredita que vai acontecer lá na frente. Então por isso que quando cortar os juros, pode ser que a gente tenha correções pós-corte de juros, porque o mercado antecipa esse movimento.
movimento, tá bom? Então quais são os pontos principais para ficarmos atentos? Esse ano ainda é esperado 2 cortes de juros, um em setembro e o outro em dezembro. A bolsa americana e até a brasileira bateram novas máximas, né? A americana ainda está próximo da máxima histórica. Em um dia de correção, não pode perder aquela linha verde que eu citei. Queda do M2, então isso daqui também é bem relevante, tá? Se eu puxar aqui o gráfico do M2 global, deixa eu pegar aquele aqui, ó, M2 global versus Bitcoin. Repara que no curto prazo, neste topo aqui, ó, iniciou um processo corretivo. Pode ser que a gente tenha alguns meses de contração no M2, assim como foi no início do ano, né? E foi neste período, janeiro, fevereiro, março e abril, que o Bitcoin caiu 32%, sendo mais exato, né? Foi neste período aqui, um pouquinho depois da contração do M2. Lembrando que tem um delay, né? Quando o M2 cai, o Bitcoin leva um tempo para refletir no seu preço. Então o M2 começa a cair agora. Se ele continuar caindo, provavelmente a tese de queda em agosto, setembro e outubro fica ainda mais forte com essa queda do M2, tá bom? Outra coisa importante, né? Historicamente, agosto e setembro são meses fracos para o Bitcoin. Então é mais um fator para essa tese da correção nesses meses, né? Agora uma coisa bem interessante, turma, eu estou com uma comunidade de notícias que são realmente relevantes sobre o mercado cripto e o mercado financeiro. Esse é um grupo gratuito, uma comunidade gratuita. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, tem o QR Code aqui na tela, o link na descrição para você entrar nessa comunidade gratuita e ficar atualizado sobre aquilo que realmente interessa para formar preço no mercado, tá bom? Então, link aqui embaixo para vocês fazerem parte desse grupo gratuito. Agora vamos continuar aqui. O que podemos esperar do Bitcoin nas próximas semanas, né? Então, colocamos algumas simulações aqui, ó. Um cenário bem possível é esse daqui, ó. Então, Q2, o Bitcoin, ele chega até 115 mil. No Q3, ele pode cair até 92 mil, fazer um pullback até os 100 mil dólares, para depois cair até 83 mil ou 78 mil dólares no máximo, né? Depende de onde que o Bitcoin vai formar topo, tá? Não pegue esses preços como escrito em pedra em um preço exato. Depois, no Q4, né, da mesma forma que podemos ter a formação de fundo, no final do Q3 para o Q4, temos mais um topo podendo ser ali no 130 ou no máximo, né, se o Bitcoin ficar muito forte no final do ano, aí seria 150 mil dólares, né? Então podemos ter mais ou menos esse desenvolvimento até o final do ano. Outro possível cenário que seria mais negativo entrando talvez num bear market, né? No Q2 o Bitcoin ele vem aqui para 112 mil, topo histórico, começa a corrigir, não passa dos 112 mil, né, nesse momento. Vamos para o Q3, onde ele chega em 86 mil dólares, tenta retomar a alta, bate ali nos 97, não consegue continuar subindo e aí continua caindo ali para o Q4. Eu acho pouco provável esse cenário, mas pode acontecer. Existem algumas coisas que exigem atenção nesse momento, tá? Primeira delas, índice de medo e ganância do mercado tradicional está em extrema ganância. Isso daqui geralmente não é bom para se comprar. É bom para quem comprou aqui atrás para começar a pensar em realização aqui. Se o S&P perder aquela linha verde, aí o ideal seria sair, né, vender como uma saída de emergência para você não ficar segurando o ativo caindo, né? Já se o S&P ele desce até a linha verde, cria suporte para continuar subindo, a gente pode continuar otimista e bullish com o mercado. O mercado cripto não está em extrema ganância, mas está em fase de ganância, né? Falta um pouco, bem pouco para entrar em extrema ganância, né? Se o Bitcoin rompe o topo histórico, entramos em fase de extrema ganância e aí costuma ser um bom ponto de realização. Então por isso que é bom tomar cuidado para aqueles que vão comprar agora, tá? Se você acredita em alta, compre pouco, eu não compraria muito e teria uma boa parte em caixa nesse momento. Outra coisa que exige muita atenção são os endereços que seguram Bitcoin que estão no lucro. Hoje estamos aqui, ó, nesta região, 99% dos endereços, um pouquinho mais de 99% dos endereços que tem Bitcoin estão no lucro. Historicamente, quando chegamos nessas faixas de preço, nessas regiões, na verdade, né, o Bitcoin ele forma um topo de curto prazo. Então estamos muito próximos de formar um topo se o Bitcoin já não formou topo no 112 mil. Então, como tem muita gente no lucro, é natural o pessoal começar a realizar. Isso aumenta a pressão vendedora até o momento que a pressão compradora fica mais fraca que a vendedora e aí o preço começa a cair e corrigir, até que esse momento se inverte. A última vez que o Bitcoin fez fundo, a gente chegou ali em 85% das carteiras no lucro. Então, é um número bem diferente do atual, né? Então, por isso não é uma boa região de compra e acumulação. Segundo esse indicador, o preço justo do Bitcoin, né, seguindo o M2 ali que vem caindo, está hoje na região dos 99 mil dólares. Então o Bitcoin não tem mais o preço justo acima dos 100 mil, está ali na região dos 99 mil dólares, seguindo a liquidez global. Então, como a liquidez está caindo no curto prazo, o preço justo do Bitcoin foi ajustado para baixo. Hoje estamos acima
do preço justo do Bitcoin. Lembrando que leva um delay para o Bitcoin corrigir quando o M2 corrige. Mas é isso aí, turma. Se vocês gostaram desse vídeo, né? Eu estou aqui na praia, fez frio, um frio danado. Aí eu tô até de blusa, de manhã tava sol, deu para nadar, mergulhar. Mas se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo, né? Se você acha que o Bitcoin ele realmente vai conseguir superar os 115 mil dólares, vai chegar em 115 mil ainda esse mês, ou se não, a gente vai vir com correções agora com novas tarifas, etc, né? Ainda tem algumas dúvidas sobre as tarifas, se o mercado já não precificou isso e a gente não vai ver tantas mudanças assim no preço. Por enquanto, o Bitcoin acumula para tentar romper top story, S&P, mercado de ações, está tendo uma correção natural. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião e eu te espero o mais breve possível no próximo vídeo. E lembra, link da comunidade gratuita aqui na descrição. Falou!